pessoas! Hoje a gente vai falar de uma obra um pouquinho macabrinha. Eu deveria guardar isso para Halloween? Provavelmente. Eu vou lembrar disso até lá? Não. Então eu venho aqui indicar Bastard, que é um mangá que quem já me seguia na Twitch quando eu fazia lives há muito tempo atrás, simplesmente já vai ter visto um pouquinho disso, mas eu finalmente acabei essa obra e eu pensei, cara, o pessoal do canal precisa saber que isso existe, então vamos aí pra essa obra levemente maligna. Eu sou Orissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora de Bastard. E, gente, maravilhoso. Simplesmente a gente começa. Eu falei maravilhoso, parece que eu vou falar agora de a construção de um novo mundo, onde rosas e flores magníficas e arco-íris. Não, a gente vai falar de assassinato. Enfim, simplesmente a gente tem o Jin. Ele é um moleque mais delicado, ele é um adolescente. E ele é mais delicado por causa que ele é bem pequeno, ele é fraco porque ele não pode fazer muitos exercícios físicos. As juntas dele são zoadas. Ele tem um marca-passo no coração, que aliás, nos últimos capítulos eu acho que esse marca-passo é fake, que o coração dele funciona assim, porque, né? Possível. O tanto de murro que esse moleque tomou, esse marca-passo não parou. Ou deu defeito e matou ele. Não sei, assim, foi mágica, mas ok. E aí ele tem um olho de vidro. Tudo isso porque ele caiu de um lugar muito alto quando ele era pequeno. E isso é muito importante pra história. Tipo, guardem essa informação. Simplesmente mora só ele e o pai. A mãe dele se foi. E aí ele e o pai vivem uma vida que seria ótima, apesar dele ter todos esses probleminhas de saúde. Porque o pai dele tem muita grana, tem muitas condições. Então, assim, ele nunca vai passar uma necessidade na vida dele. Só que, então, ele tem essas batalhas com o próprio corpo pra tomar, mas assim, a vida dele seria mais confortável possível se não tivesse uma coisinha complicada. O pai dele às vezes pede um servicinho muito específico dele. Ele pede pra ele tomar alguns remedinhos que fazem com que ele passe mal na frente de algumas moças bonitas. Aí, pra agradecer por ter socorrido o amado, o filho dele, porque o pai dele adora ele, ele simplesmente leva as moças pra casa pra fazer um jantar a três. E aí, de repente, ele sai da sala pra pegar alguma coisa. E aí, o Jin também sai da sala. Ele volta com uma marreta, mete na cabeça delas. O pai dele volta, leva a menina desacordada, desmembra ela e mata ela. Olha que legal. Pois é, isso veio do nada. O pai dele é um serial killer e desde que ele era uma criancinha, ele é obrigado a ajudar. Ele aproveita a condição do filho dele, ele aproveita pra dar uns remédios loucos pro filho tomar de propósito. O filho dele sabe que tá ajudando. Assim que o filho dele conseguiu pegar numa marreta, ele deu a marreta, tipo, a marreta é feita de uma forma e com a falta de força física que o Jin tem, que, tipo, não mata elas, é só pra nocautear no máximo, talvez desorientar até. E simplesmente ele usa isso pra ajudar o pai dele. Só que ele não quer ajudar o pai dele, só que ele se sente sem escolha. Por quê? Ele tem medo, porque o pai dele é um serial killer. Ele no começo não sabia que isso era errado, mas ele achou que isso era estranho. Ele não sabia por que ele achava que era estranho, mas ele sabia que achava que era estranho. Só que ele foi crescendo, aí ele viu umas coisas na internet, ele via os noticiários, ele percebeu que matar pessoas é bem errado. E, de repente, o pai dele virou um ser muito assustador pra ele. Porque, tipo, cara, então simplesmente ele percebeu que o pai dele era um serial killer. E a partir daí ele ficou com muito medo do pai dele. E nessa brincadeira, ele fica ajudando. Ou seja, ele é o cúmplice de um serial killer. Ele não tá fazendo por querer, mas ele não quer se entregar pra polícia, porque ele sabe que ele vai ser passado como cúmplice de qualquer maneira, que isso vai arruinar a vida dele. Porque, tipo, você vai olhar a ficha do seu empregado, tem antecedentes criminais, todo mundo merece uma segunda chance. Cúmplice de serial killer. Aí você repensa um pouquinho se você quer contratar aquela pessoa ou não. Então, assim, muita coisa suspeita pra acontecer, não é mesmo? Então ele decide que não vai contar nada, mas ele quer derrotar o pai dele a partir do momento que o pai dele decide que a Kyun vai ser a próxima vítima dele. No começo, pro Jin, é só mais uma vítima. Ele não gosta de fazer, ele fica meio puto, ele fica se sentindo culpado, mas ele vai fazer. Ele vai lá pegar a Kyun, o pai dele manda certo dinheiro pra conta dele, pra ele acabar dando alguma coisa, fazendo alguma coisa, o que ele quiser ali, atuar um pouquinho, que o Jin anda melhorando cada vez mais fazendo isso, é meio preocupante, pra ele atrair a vítima, né, pra ele fazer o que dá na telha. E aí, simplesmente, a Kyun é simpática com ele. E ninguém é simpático com o Jin, porque ele sofre um bullying do caramba. Todo mundo zoa ele por ter um olho de vidro. O que, na verdade, tipo assim, mano, sério? Eu achei que, sei lá, você que sabe se seus colegas são um olho de vidro e você, tipo, é um pré-adolescente e adolescente, eu achei que você ia achar isso curioso. Eu não achei que as pessoas iam sofrer bullying por causa disso. Aparentemente, eu sou inocente. E aí, ele sofreu muito bullying por causa disso. O pessoal, eu achei que se alguém soubesse que alguém tem um marca-passo, ia ser mais cuidadoso fisicamente com essa pessoa. Aparentemente, não. Eles vão lá e batem no Jin no foda-se. Então, ele sofre muito bullying. E aí, de repente, a Kyun é gentil com ele. E só isso basta. Sabe aquela pessoa que nunca
você teve 2 pontos de gentileza na vida. Deu dó do Jin nessa hora, ok? E aí, simplesmente, ele fica, ai meu Deus, ela sorriu pra mim, eu quero protegê-la. E a partir daí ele vai desenvolvendo um sentimento amoroso pela Kyun. Ou seja, ele tem um crush na Kyun. E o pai dele também tem um crush na Kyun, porque o pai dele só mata garotas que ele considera... Ele tem um tipo. Ele gosta de um cabelo mais natural, ele tem um tipo de rosto, um tipo de personalidade. Ele tem todo um quê do que ele acha legal ou não. Então ele tem um crush nela também. Isso aí é um ponto. Só que o crush dele vai levar à morte dela. E aí o Jin fica assim, cara, eu preciso salvar ela. E aí ele começa a tentar engabelar o pai pra tentar salvar a Kyun. E chega num ponto em que ele tenta mudar as características que fazem a Kyun bater com o tipo do pai dele. Ele decidiu que ele vai derrotar o pai dele e salvar a Kyun. No começo pareceu que ele só queria salvar a Kyun. Depois de um tempo ele percebe que não adianta ele só salvar a Kyun, ele tem que parar o pai dele, porque o pai dele percebeu o que ele tá fazendo. O pai dele é muito esperto, muito cauteloso. Então ele percebeu que o Jin tá agindo estranho e aí ele decidiu entrar na brincadeira. Ou seja, agora o pai dele quer pegar a Kyun, não importa o quê. Ou seja, simplesmente ou o Jin mata o cara ou o Jin entrega pra polícia, mas ele tem muito pavor de entregar pra polícia. O pai faz toda uma lavagem cerebral na cabeça dele, então ele sente que se ele entregar pra polícia, ele se ferrou e, tipo, não tem provas, tem um quarto inteiro, porque, tipo, o pai dele é o dono do andar. Então, um apartamento é normal, que é onde eles moram, tirando a marreta que é escondida atrás de um quadro. E a outra é a sala de serial killer dele. Então, isso são provas, mas ele podia dizer que era o Jin. Ele podia sair como cúmplice e o Jin como culpado, porque é um cara rico, e aí ele já armou pra cima. Ele vai armar pra cima do Jin algumas vezes durante a obra. Então, assim, pode ser que dê muito ruim pra cima do Jin. E ele sabe disso. Então ele não quer se meter no meio desse bolo, ele quer matar ele com as próprias mãos, brecar ele com as próprias mãos, ou fazer algum acordo que faça ele sair de cima da Kyun. Ele sabe que o pai dele tem dinheiro, tem influência e mente muito bem. E com isso, ele acaba ganhando do Jin facilmente no argumento contra a polícia. Então ele simplesmente vai tentar fazer isso ou com a própria mão, ou entrar no acordo pra salvar a Kyun. Isso não vai ser fácil, vai ser muita manipulação dos dois lados. Ele vai precisar de aliados. Só que se você não vai virar pras pessoas falando que seu pai é um serial killer, e mesmo depois de fazer isso, ele não vai virar falando que ele é cúmplice, porque isso vai ferrar tudo. Então tem muita coisa aí nessa bagunça pra ser trabalhada. A gente ainda tem o fato de que o pai dele pode dar um peteleco nele e ele cair pra trás, porque o Jin é frágil. Nossa, não sei como que fala. O Jin é frágil. E aí a gente tem todo esse rolo que a Kyun não pode saber que ela tá sendo vítima, ela tá sendo uma mira de um serial killer. Isso é muito da hora. Outra coisa que eu queria agregar aqui na história é que ele vai falar isso mais pra frente, então pode ser considerado um pequeno spoiler, mas eu achei interessante. Quem jogou o Jin diz para as pessoas que quem jogou ele do telhado é o pai dele. E o pai dele diz que ele fala isso porque ele tem problemas psicológicos. Tem alguns momentos, são poucos, mas que você vai pensar, será que o Jin não é um maluco? São poucos, mas isso passa pela sua cabeça. O pai dele realmente não seria o killer, mas passa pela sua cabeça. E aí tem essa cena, ou seja, o motivo do Jin ser assim seria o pai dele. Então, assim, muita coisa, gente, é muita coisa. O final foi bem inesperado, ao mesmo tempo que foi previsível, foi imprevisível. Tipo, parte do final você ficou, era isso que eu queria, era isso que eu esperava ver desse rolo todo. E outra parte você fica tipo, meu Deus, foi um final bem surpreendente. Eu acho que desenvolveu muito bem. O que eu não gosto dessa obra é que eu sinto que a amizade ali é meio forçada, tipo, o cara foi gentil com você 2 vezes, e aí de repente você acredita e confia nele, sabe? Aqui do nada ela se apegou ao Jin de um jeito que ela, vai estar ao seu lado não importa o quê. Então, sim, isso vai ser testado múltiplas vezes durante a obra, e eu fiquei assim, cara, por quê? A hora de sair correndo daqui passou a muitos. A gente também tem o Manny, que é um cara que faz bullying com o Jin, e chega um momento que ele ajuda ele fora da escola, e dentro da escola ele faz bullying com ele. E aí a obra acaba pintando isso como uma amizade mesmo assim, e obviamente não era uma amizade, porque o Manny tava usando ele em todos os sentidos possíveis, mas o Jin acredita que é, e aí ele acredita tanto que faz a gente acreditar, porque às vezes o Manny ajuda ele, em certos pontos o Manny ele gosta um pouquinho, ele tem um carinho por ele, só que não o suficiente pra deixar de agredir ele, pra proteger a própria reputação, ou seja, o Manny não é uma boa pessoa, e aí a obra faz a gente acreditar que ele é em alguns pontos, isso me irrita, porque eu só acho ele péssimo, mas tirando isso é uma obra bem legal, então eu realmente recomendo Bastard pra vocês, tem que ler isso aí online em algum lugar. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima indicação. Bye, bye!